Virgem Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A paz de Cristo a todos. Gente, você pode abrir a sua Bíblia no livro na primeira carta de Tessalonicenses. Tessalonicenses é depois dos Evangelhos. É que a minha Bíblia aqui, o número é diferente. Quem achou na Ave Maria, pode me falar o número da página? 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. 1514? Na Ave Maria é 1514, gente. Aí, quem tiver com outra versão, pode levantar a mão que alguém ajuda, tá? Bom, enquanto terminam de procurar, eu vou falar sobre oração, vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,16. Então, 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. Como eu falei, né? Eu vou falar aqui sobre vida de oração. E uma das maneiras de nós orarmos é cantando, né? A gente vai cantando os louvores e o Espírito de Deus, ele vai nos envolvendo e a gente vai entoando, né? Orações, clamores, súplicas, a gente vai abrindo, derramando, né? Os nossos corações na presença de Deus através da música, né? Até tem uma citação de Santo Agostinho que ele diz assim que quem canta ora duas vezes, né? Porque o próprio louvor, a própria música vai nos conduzindo a orar. Todo mundo achou aí? Amém? Não? Ah. Então, deixa abertinho aí por enquanto. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Apesar que vocês me conhecem. Mas eu sou a Silvia. Eu estou aqui no grupo de oração já faz um tempinho, acho que... Bom, mais de 25 anos, isso eu tenho certeza. Eu não sei a data certa, não. Mas uns 25 anos, 26, 27, não sei. Eu aprendi a ser católica dentro do grupo de oração, né? Aprendi a dar valor mesmo à Igreja Católica, à missa, enfim, vi quanta riqueza o Senhor Jesus ele trouxe, né? Através do catolicismo. Eu tenho 52 anos, eu moro no Mutinga com uma irmã, né? Sou solteira e
estou aqui, né, pela misericórdia do Senhor, servindo o Senhor dia a dia, né? Porque até, como eu vou falar de vida de oração, a nossa vida com o Senhor tem que ser dia a dia, né? Hoje me decidi pelo Senhor, amanhã me decidi pelo Senhor, porque tem uma certeza no teu coração, o Senhor, Ele se decide por nós todos os dias, né? Já está decidido, já está, quando a gente olha na cruz, você pode ter certeza, já foi concretizado, o Senhor já se decidiu por mim e por você, amém? A palavra diz assim, gente, 1 Tessalonicenses, lá no versículo 16. Vivei sempre contentes. Até aí por enquanto. Como assim viver sempre contentes? Até o Gé, ele falou uma coisa aqui, que a gente escolheu a melhor parte. Não foi isso que ele falou? Por que ele falou isso? Porque escolher a melhor parte é escolher a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que é o Senhor Jesus. Nós temos vários outros tipos de prazeres, de fontes de prazeres por aí. Temos. Só que aquele que é permanente, aquele que é eterno, aquele que é sempre, como diz aqui na palavra, é Jesus. Então nós escolhemos a melhor parte todas as vezes que nós nos decidimos pela felicidade que o Senhor Jesus nos oferece. Amém? Antes de eu continuar aqui na palavra, deixa eu lembrar vocês de uma passagem. Se a gente olhar lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, tem um versículo lá, que eu não vou me lembrar agora, que diz assim, que o Senhor Deus, Ele andava na brisa da tarde, Ele andava pelo paraíso. Ele andava junto com Adão e com Eva. Ele andava lado a lado com eles. Até diz assim, que quando eles pecaram, e o Senhor foi andar, né, à tarde, e perguntou para eles, onde estás? E como eles já tinham pecado, eles estavam escondidos. Então eles romperam um laço de amizade que Deus tinha com eles. Amém? Gente, o que é a oração? É eu ter um laço de amizade com Deus. É eu andar lado a lado com o Senhor. Quando a gente tem um amigo ou uma amiga, e a gente chama esse amigo ou essa amiga para ir em algum lugar, a gente às vezes, se a gente fosse fazer aquilo que a gente tinha que fazer sozinho, a gente até faria mais rápido, não é? Ah, não, mas eu vou chamar fulana para ir comigo, não é? Vou chamar Beltrano, daí a gente vai conversando, a gente vai partilhando a vida. Então, esse andar lado a lado com o amigo, é dessa maneira que Deus quer que nós andemos lado a lado com Ele. E assim, como eu falei, né? Sozinho, Deus pode fazer tudo, porque Ele é Deus, Ele é o soberano, né? Ele é o supremo. Mas só que Deus quer a nossa companhia para estar fazendo as coisas. Por isso o motivo da oração. Porque mesmo que eu não ore, Deus sabe do que eu preciso? Sabe. Mesmo que eu não fale, Deus sabe do que você precisa? Sabe. Porque Deus sabe de tudo. Só que Deus, Ele quer estabelecer conosco essa relação de amizade. Então, aí que entra a nossa vida de oração. A palavra vai continuar aqui, dizendo o seguinte, versículo 17. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus.
Então, quando eu oro, né, esse orar sem cessar aqui, às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que ficar 24 horas de joelho, não é? Não, porque como que a gente vai fazer as nossas coisas, né, estando 24 horas de joelho? Nem as freiras, nem os padres ficam, né, 24 horas de joelho orando. Esse orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias, é assim, em todas as circunstâncias, situações e momentos da nossa vida, nós devemos nos voltar à oração. Às vezes, eu posso estar caminhando e posso estar conversando com Deus. Às vezes eu estou no meu trabalho, às vezes você precisa... tem alguma situação que você precisa se reportar a Deus, e Deus está lá. E é óbvio, né, que o melhor lugar para se estar orando é na casa do Senhor, é diante do Senhor, mas nem sempre nós vamos poder estar. Mas no nosso dia a dia, nas nossas situações diárias, eu posso estar conversando com Deus. Porque Deus, Ele nos dá esse acesso. Deus, Ele nos dá... Gente, olha como Deus nos ama, né? Em qualquer lugar que você clamar o nome dEle, Ele está pronto para nos responder. Ele está atento aos nossos clamores. Ele está atento às nossas situações. Então, às vezes, a gente, limpando a nossa casa... põe um louvor, começa a cantar, começa a orar. E nesse cantar, orar, você já vai colocando as situações da sua vida. E assim, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando. Você está cozinhando, você vai falando com o Senhor. Às vezes você está numa situação angustiado. E você não tem condição de parar. Porque, por exemplo, às vezes acontece uma situação difícil no trabalho. Como que você vai parar lá no meio do teu trabalho, né? No meio da fábrica, do escritório, ajoelhar, orar? E não tem condição. Mas assim, no decorrer das situações, você pode ir colocando o seu coração diante do Senhor, porque o Senhor está atento, nos escutando. E o que eu posso falar para o Senhor? O que é orar? O que eu posso colocar para o Senhor? Tudo. Abrir a minha vida para o Senhor. Eu posso falar dos meus sonhos, dos meus anseios, dos meus desejos, dos meus pecados, das minhas dificuldades, até mesmo as vontades, a não vontade. Às vezes até a falta de vontade de orar. Porque é todo dia que você tem vontade de orar? Não vai ser todos os dias. Eu digo por mim. Tem dia que eu falo... E aí você começa até a orar já, né? Falar, Senhor, não estou com vontade de falar nada hoje. Não estou com vontade de orar, estou desanimada. E nisso você já está orando, porque você já está conversando com Deus. E nessa... nós devemos ser muito sinceros com o Senhor. Ainda mais que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então não adianta a gente tentar enganar Ele, né? Senhor, não estou com vontade, né? Coloca a sua vontade no meu coração. Eu preciso, né, de uma direção, mas eu estou sem forças. Enfim, a nossa vida de oração, o nosso orar, ele tem que ser sincero com Deus. Então, como eu falei, né? O que nós podemos falar com Deus? Tudo. Porque ninguém melhor do que Ele conhece a cada um de nós na profundidade, na verdade. Diante de Deus, mesmo que nós queremos colocar, não tem como colocar máscaras. Porque Ele nos conhece, foi Ele que nos criou. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe tudo dos nossos, né? Eu posso aqui enganar todo mundo, mas eu não consigo enganar a Deus, porque Ele me conhece a fundo. A palavra diz lá no Salmo 138, que antes que a palavra chegue à minha boca, Deus já sabe. Antes que eu dê um
passo Deus já sabe, porque Deus conhece tudo. Gente, não é uma coisa maravilhosa? E esse Deus que é tudo, como eu falei, que é supremo, que é tremendo, que é maravilhoso, Ele quer estabelecer um laço de amizade comigo, que sou miserável, que sou pecadora, sou cabeça dura, não é? Difícil, não tem gente difícil? Oh, meu Deus, né? Gente difícil. Deus quer ter a nossa amizade. Às vezes nenhum outro ali, né, nosso vizinho quer a nossa amizade, mas Deus quer a nossa amizade, porque Ele nos ama. E essa amizade, como eu falei aqui, essa amizade que Deus tinha lá com Adão e Eva, Ele quer a todo momento, Ele mandou Jesus para restabelecer essa amizade conosco. E o Senhor, gente, Ele nos dá várias maneiras de nós orarmos, de nós estarmos na presença dEle. Ah, e uma outra coisa também, né? Que em relação à oração. Quando eu for orar, quando eu for falar com Deus, seja lá o que for que eu for falar com Deus, falar tudo direitinho, né? Tudo nos detalhes. Às vezes, como eu falei, a gente pode falar dos nossos sonhos, dos nossos planos. Fala do jeitinho que você quer. Às vezes você precisa de um emprego, fala do jeito que está no teu coração. Não fala somente, ai Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, me dá um emprego assim, 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 todos os detalhes. O lugar, o salário, o ambiente. Vai colocando tudo, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós sonhamos, muito mais. Então, quando nós formos orar, fala assim, perfeitamente para o perfeito aquilo que você quer. E o Senhor, Ele vai estar abençoando daquela maneira. Quando que Ele vai abençoar? No tempo dEle. Quando que o Senhor vai me dar? No tempo dEle. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Ontem eu até estava brincando com a Josi, né? Que ela falou assim, acho que foi o Jack que levantou a placa para ela, ai, acabou o tempo. Eu brinquei com ela lá embaixo, né? Dó, acabou o tempo, né, Josi? Eu falei meio assim, eu falei, você falou com uma cara meio assim, né? Poxa, acabou o tempo, eu tinha mais coisa para falar. Aí eu falei para ela assim, Josi, é que assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, se a gente abre um espaço para Deus falar, para Deus nos usar, Ele vai falando. Porque Deus não tá preso aos 40 minutos, 50, meia hora. Ele vai jorrando, né? Então, o tempo de Deus, Ele não se prende ao nosso tempo. Ele sabe do que nós precisamos? Ele sabe. Ele sabe que tem coisa que é para ontem? É claro que Ele sabe. Ele sabe que tem coisa que Ele pode trabalhar mais um tempo, amadurecer aquilo. Ele sabe. Porque a nossa oração, gente, é igual a gente plantar uma árvore frutífera, digamos assim, né? A gente vai, prepara a terra, a gente aduba, a gente joga semente. Tem o tempo da árvore crescer, não é? E dar os frutos. E tem o tempo do fruto amadurecer, para ele estar saboroso para a gente comer, não é? Você já comeu uma banana verde? Não amarra na boca? Não é o tempo, não era o tempo. Tem fruta que você vai comer fora do tempo que está azedo. Então, o Senhor, quando Ele prepara uma coisa para nós, Ele prepara no tempo dEle e Ele vai entregar para nós o fruto da nossa oração, um fruto perfeito, no tamanho perfeito, no sabor perfeito, né? No cheiro perfeito, porque é assim uma fruta, não é? Quando ela está boa para a gente já comer ela tem um cheiro bom, um gosto bom, um aspecto bom, né? Então, quando nós oramos, nós devemos orar também com essa fé, com essa esperança. É no tempo de Deus que vai acontecer isso para mim.
Eu posso atrapalhar o tempo de Deus? Posso, por vezes, pela minha ansiedade. É a mesma coisa, voltando ao exemplo da semente. Se você for lá toda hora, plantei a semente hoje, daqui 2 dias eu vou dar uma cavucada lá para ver se a semente está germinando, eu vou atrapalhar o tempo. Não é? Não vai brotar. Ninguém nasceu assim de 4 meses. Precisa 9 meses. É claro que tem as pessoas que nascem antecipadamente, mas é outro caso, né? Tem gente que é tão ansiosa. Tem uma pessoa que trabalha comigo, né? Que ela é tão ansiosa, eu falo para ela assim, nascida de 6 meses, tem que esperar. Não é para amanhã. Tem coisas que vai demorar mais um tempo. Tem coisas que você vai orar por anos até. Orar por uma pessoa, orar por uma situação, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa ter fé, confiança e esperança para que a nossa oração seja eficaz. A gente precisa até orar nesse sentido. Senhor, coloca de paz no meu coração. Coloca, Senhor, de tranquilidade no meu coração. Aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta a minha confiança, para que eu não atrapalhe os seus planos com a minha ansiedade, com a minha afobação, né? Porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão afobado, que para de orar naquele sentido, não é verdade? Não está adiantando nada mesmo. E o Senhor está trabalhando. E tudo isso, se a gente for olhar no nosso dia a dia, gente, a gente vai ver que nada é assim, né? De uma hora para outra. Vai fazer um bolo, tem o tempo do bolo ficar pronto e ficar gostoso. Vai fazer uma outra coisa, uma comida. Tudo tem o tempo para ficar bom, para ficar certinho, para ficar perfeito, digamos assim. Então, na nossa vida de oração, do dia a dia, né? Ela é assim também. Precisa do tempo de Deus para Ele estar fazendo aquilo perfeito para nós. Certinho. Do jeito que você sonhou, do jeito que você orou, do jeito que você buscou, do jeito que você desejou. E quando nós, uma coisa que nós devemos sempre pensar, né? Quando a gente se dirige a Deus, voltando a falar, se dirigir como um amigo que nos ama, um amigo que entregou a vida por nós. Então, assim, Deus, Ele não se compara a ninguém que nós conhecemos. Por exemplo, o nosso pai, ele pode ter sido o melhor pai do mundo, ou é o melhor pai do mundo para você, mas Deus é muito mais. Porque assim, o seu pai, ou sua mãe, ou seu marido, alguém que te ama, né? Quero dizer, ele não conhece você na profundeza que Deus conhece. E Deus nos conhece nessa profundeza, e Deus sabe o que nós precisamos, e Deus nos ama ao ponto de ter se entregue numa cruz por cada um de nós. Então, quando nós nos dirigimos à oração, quando nós vamos falar com Deus, a gente tem que falar nessa certeza: Deus me ama. Até quando a gente pisa na bola, e às vezes a gente pisa feio, a gente tem que se dirigir ao Senhor, crendo que Ele me ama. Por isso eu vou me pedir perdão para Ele. Por isso eu creio na misericórdia dEle. Ele me ama. Então a gente tem que ter essa certeza no nosso coração, que Deus ama, por isso eu vou me dirigir a Ele, e eu tenho certeza que Ele pode tudo. Tudo. Não tem nada na face dessa terra que seja impossível para Deus. Amém? Quero pedir para você abrir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. A gente vai olhar aqui a oração do Pai Nosso. Mateus 6. Mateus 6, versículo 9.
Mateus 6, 9. Pronto, gente? Acharam? Acharam, amém. Aí é a oração do Pai Nosso. Aí vamos ler assim, eu vou lendo aqui pausadamente, né? Diz assim, o Senhor ensinando. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essa oração, gente, é a nossa oração, é uma oração cotidiana, diária nossa. Amém? Quando nós, assim, quando nós não temos palavras, porque às vezes a gente não tem palavra para se dirigir a Deus, não é verdade? Deus, né, Jesus, Ele nos deu esse modelo aqui de oração. Aí está dizendo, né? Santificado seja o vosso nome. Quando eu oro essa oração aqui, do Pai Nosso, eu vou falando assim, né? Pausadamente, Senhor, a oração começa com santificado seja o teu nome. Para mim, ter aqui no meu coração a convicção de que eu estou falando com alguém grandioso, santificado, glorificado, bendito, é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é com esse Deus que eu estou falando, né? É alguém, digamos assim, porque Deus é uma pessoa, né? Ele é alguém superior a mim. Vocês já viram um judeu, não usa o kippá aqui na cabeça? Eles usam aquele kippá para lembrá-los de que tem alguém acima deles. Alguém que é poderoso. Então, eles usam aquele lembrete aqui, né? Que é aquele chapéuzinho assim, que até o Papa usa também, né? Não sei se o do Papa chama kippá, mas enfim. Tem alguém superior. Então, quando eu vou orar, eu tenho que lembrar isso. Eu estou me dirigindo a alguém superior. Alguém que pode tudo. Uma comparação que eu gosto de fazer também, por exemplo, você não vai lá no açougue e falar para o cara assim, me dá uma casquinha de sorvete? Não, né? Ele vai falar, ô menina, você leu lá fora o que está escrito aqui? Açougue, né? Então eu tenho que saber para quem que eu estou me dirigindo. Então eu estou me dirigindo a alguém superior a mim. Amém? Por isso, santificado seja o vosso nome aqui. Venha a nós o vosso reino. Qual o reino de Deus? Lá na palavra, em Romanos, que diz, né? Que o reino de Deus, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu gosto sempre de lembrar isso. O reino de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Então, quando nós orarmos, mesmo que seja uma oração, uma reza, digamos assim, né? Uma repetição, eu tenho que estar aqui na minha mente o que eu estou falando. Que reino é esse? Esse reino perfeito de Deus. É um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de justiça. Então, que venha a nós o vosso reino, Senhor. Que venha o teu reino para nós, para a minha vida, para a minha casa, para essa situação aqui que eu estou vivendo. Aí a palavra de Deus continua. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É só a vontade de Deus que é feita no céu, amém? Tanto é que quem quis fazer baderna lá, Deus expulsou, que foi o demônio. Então, que a vontade de Deus, que seja feita aqui na terra, aqui na minha vida, conforme a vontade de Deus é feita no céu, então você pode ter certeza que é algo maravilhoso, né? Que vai acontecer. Continuando, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Quando eu rezo isso, o pão nosso, vem todas as nossas necessidades materiais incluídas aí nesse versículo, nessa oração. O que você está precisando, assim, materialmente falando? Às vezes a gente está precisando do pão mesmo, pão, matéria, de alimento. Precisamos de um emprego, precisamos de um salário melhor, precisamos das providências, né, materiais na nossa vida. Ah, porque Deus não se preocupa com isso? Deus se preocupa com tudo na nossa vida. Deus se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Até às vezes uma vontade que você tem de comer um doce e não tem dinheiro, Deus se preocupa com isso. É uma bobagem, mas Deus ama e às vezes Ele quer fazer as nossas vontades, né? Então esse pão nosso aqui inclui tudo que é material nas nossas vidas. Continuando no versículo 12: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E isso, né, como eu já falei, quando a gente, por vezes, né, pisamos na bola, a palavra diz que quando um justo peca até 7 vezes ao dia. Justo é aquele que aceitou a justificação de Jesus, aceitou o sangue de Jesus. Então nós pecamos até 7 vezes, quer dizer, esse 7 é um número simbólico. A gente peca, a palavra quer dizer, toda hora. A gente peca olhando, não é? Às vezes a gente olha e já pensou, já pecou, já julgou, decretou, né? A gente peca no olhar, a gente peca no falar, a gente peca, gente. Então a gente precisa diariamente pedir esse perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Perdoa-as pelas vezes que eu vos ofendi, ofendendo um irmão, uma irmã, ofendendo. E a palavra diz também que nós devemos, da mesma maneira que nós pedimos perdão para Deus e nós desejamos ser perdoados, que nós devemos perdoar também, liberar o perdão do nosso coração, porque quando nós liberamos o perdão, e isso é graça de Deus, né? Tudo aqui, gente, o orar, o falar, o estar na presença de Deus, é graça de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada disso. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Então, quando nós oramos, nós assim, acionamos a mão poderosa de Deus. Não é a nossa oração que tem poder. É Deus que dá esse poder para nós através da oração. Tudo vem de Deus. Então, que nós, quando nós pedimos perdão para Deus também, que nós possamos fazer um exame de consciência para ver se eu não estou precisando perdoar alguém, eu não estou precisando liberar, né, alguém do meu coração, para que a graça de Deus venha na minha vida. Eu falei aqui, tem coisas que nós atrasamos a graça de Deus, não falei isso? A falta de perdão às vezes atrasa a graça de Deus nas nossas vidas. Então, que nós possamos pedir a graça de perdoar. E continuando aqui, né? Versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse tipo, como nós podemos ver aqui, essa oração do Pai Nosso, que às vezes a gente ora, não é? Às vezes a gente não ora desse jeito. Ai, vou dormir, estou com sono. Pai Nosso que está... Não é? Parece uma metralhadora. Então assim, o Senhor mostra aqui que essa oração, ela é muito rica, ela é muito poderosa. Ela atinge por completo a nossa vida. Então a palavra vai dizer aqui, né? Não nos deixeis cair em tentação. O que é essa tentação? Lembra que ontem a Aninha que pregou, ela falou de pecado e falou até que... Foi a Ana mesmo que falou, né? Falou das inclinações que nós temos por vezes. São essas inclinações para o pecado que todos nós temos. Pecados para a gula, para a luxúria, avareza, né? Enfim, nós temos inclinações para o pecado.
Então essa oração aqui é um pedido de socorro. Senhor, me fortalece para que eu não caia em tentação. E livrai-nos do mal. Esse mal engloba tudo. Engloba o mal do malvado, que é o demônio, das más intenções, das más pessoas, das más inclinações, enfim. Como nós podemos olhar aqui, é uma oração completa, digamos assim. Só que ela tem que ser orada, gente, com calma, meditada, né? A gente orar pensando naquilo que a gente está falando. Eu não sei se vocês já conversaram, foram tentar, né? Você está falando com alguém, você está vendo que a pessoa está voando. Ai, o que você falou mesmo? Não dá um nervoso isso, gente? Às vezes eu falo, não vou repetir mais. Eu estou falando aqui à toa. Então, assim, a mesma coisa. Não adianta a gente falar, orar, né? Rezar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ou rezar a oração da Ave Maria, que são orações poderosas. Rezar pensando, ai meu Deus do céu, será que eu deixei não sei o que ligado? Estou rezando de noite, ai que roupa que eu vou colocar amanhã? Não, né, gente? Eu tenho que orar pensando naquilo que eu estou falando com Deus. E não é uma oração comprida, né? São orações curtas, poderosas, só que eu tenho que estar em sintonia com Deus. Amém? Então, assim, o Senhor, Ele nos dá fórmulas para a gente estar estabelecendo esse laço de amizade com Ele. Só que os passos quem tem que dar sou eu e você. Para encerrar, repetindo, Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. E vai fazer muito melhor, e vai fazer com excelência, porque Ele é perfeito. Mas Ele quer a nossa amizade, Ele quer a nossa parceria, Ele quer a nossa companhia. Então que eu e você, que nós tenhamos no nosso coração esse desejo de ser amigos, amigas de Deus. Amém? Vamos levantar? Eu tinha mais coisa para falar, tô que nem a Josi hoje, mas acabou o tempo. Mas amém, né? Coloca a mão por um instante no teu coração. E eu quero pedir assim, para mim e para você, que o Senhor Jesus, Ele venha restabelecer esse laço de amizade. Restabelecer, que não foi quebrado por Ele, mas por vezes nós quebramos esse laço de amizade. Senhor, venha restaurar a nossa amizade contigo, meu Deus. Venha restaurar a nossa vida de oração. Venha restaurar nos nossos corações, nas nossas vidas, esse desejo de estar lado a lado contigo, Senhor. Falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos anseios, dos nossos desejos. Falar, Senhor, das nossas vidas para Ti. Nós sabemos, Senhor, que Tu sabes de tudo. Sim, Tu sabes de tudo. Mas Tu queres nos ouvir, Senhor. Tu queres ouvir a nossa voz. Tu queres, Senhor, que nós correspondemos a esse amor que o Senhor tem por nós. Restaura, Senhor, também em nós esse amor, esse desejo de estar sempre na Tua santa presença, meu Deus. Na nossa casa, no nosso trabalho, andando na rua, no transporte, no carro, aqui na igreja. Que nós tenhamos sempre, Senhor, nos nossos corações o desejo de estar contigo, Senhor. Que nós tenhamos sempre o desejo de estar contigo, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua direção,
o teu Espírito acalmando os nossos corações, nos dando clareza, nos dando confiança, nos dando esperança, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa vida de oração, meu Deus. Vamos cantar. E que vamos, através desse canto, continuar orando também. Continuar abrindo os nossos corações para aquilo que Deus tem para nós. A minha oração é uma canção que diz o quão perfeito és. A minha canção A minha canção é uma oração é uma oração que diz o quão perfeito és. perfeito és. Quero poder tocar em tuas vestes. Vou me esconder no som da tua voz. Quero escolher a parte melhor. Vou me prostrar e perfumar teus pés. Nada mais importa, Nada mais importa. nada mais preciso, Nada mais preciso. nada mais eu quero, Nada mais eu quero. se não estar contigo. Se não estar contigo. Meu refúgio tu és, Meu refúgio tu és. torre inabalável. Torre inabalável. Nada mais preciso, Nada mais preciso. se não estar Se contigo. não estar contigo. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais preciso, Nada mais preciso. nada mais eu quero, Nada mais eu quero. se não estar contigo. Se não estar contigo. Meu refúgio tu és, Meu refúgio tu és. torre inabalável. Torre inabalável. Nada mais preciso, Nada mais preciso. se não estar contigo. Se não estar contigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.